Falamos de tipos de interação, falamos de categorias, falamos de metáforas. Vamos falar agora sobre os estilos de interação. Os estilos de interação, eles definem princípios gerais para o design físico. Então veja que a gente está trabalhando com o design conceitual e depois a gente precisa consolidar, transformando o design conceitual num design físico. E aí tem vários estilos que a gente já conhece porque a gente é usuário, né? Então, menus, teclas rápidas, são as teclas de atalho, preenchimento de formulários, linguagem de comando, questão-resposta, linguagem natural, manipulação direta, realidade virtual. Todos esses são estilos diferentes de interação. E muitas vezes, quase sempre na verdade, esses estilos coexistem numa mesma interface, né? Então a gente não tem uma interface que é toda baseada em questão-resposta, toda baseada em menus. Não, a gente vai misturando os diversos estilos. Então, para dar uma passada neles, né, os menus eles são de vários tipos, né? A gente tem o menu bar, aqui a gente vê dois exemplos, né? Esse aqui que é bem antigo, que mostra nas primeiras versões do macOS, né? E a gente vê que segue igual, né? Então aqui tem mais ou menos a mesma. Depois a gente clica numa opção de menu, ele abre um outro menu que pode ser aberto em outros submenus ainda. Então são vários tipos de menu. A gente também tem as teclas de atalho, né? Então algumas teclas de atalho são bem significativas, né? Outras delas menos. Então muitas vezes as teclas elas podem ser inconsistentes entre um aplicativo ou outro, né? Então usar a tecla de atalho não é tão fácil como as outras técnicas. Em primeiro lugar, porque exige que a gente decore, né? Então eu preciso memorizar e não relacionar. E depois por essa inconsistência entre os vários aplicativos, que eventualmente acontece. Preenchimento de formulário é também uma forma de interação, né? Um estilo de interação que é super comum. Então, basicamente envolve preenchimento de formulários eletrônicos, como se eles fossem um formulário em papel. Então, é bem adequado para a entrada de dados, né, digitando valores nos vários campos possíveis. É excelente para aquisição de dados, né? Entretanto, claro, exige que a gente conheça e que saiba o que dado deve ser preenchido. Então, talvez o exemplo mais clássico de uso de formulário para interação é para a gente escrever um e-mail, né? Então, escrever um e-mail, na verdade, nada mais é do que preencher um formulário, onde eu tenho que botar quem é o destinatário, quem é que fica em cópia oclusa, qual o assunto e depois o próprio corpo. Então, isso nada mais é do que preenchimento de formulário, a gente faz várias vezes por dia. Linguagem de comando, né, é um outro tipo de interface que tem ficado cada vez menos comum, mas ela tem o seu valor, né? Então, olhar essas linhas de comando aqui, né, naturalmente não é natural para um usuário final, né? Mas para um usuário avançado pode ser excelente, né? Então, a linguagem de comando é uma linguagem imperativa usada para a gente entrar comandos. Tem, em geral, um vocabulário limitado, né? Então, não consigo falar naturalmente, eu tenho que escolher as palavras. É uma sintaxe bem definida, né? E muito formal. Mas a gente também não pode dizer que não é uma boa interface. A linguagem natural, ela pode ser muito eficiente, né? Quando eu quero fazer coisas em lote, né? Como, sei lá, listar o conteúdo de uma pasta de diretórios, copiar arquivos de um lado para o outro. Então, tem um conjunto de coisas para os quais a gente usa a linguagem de comando. Surpreendentemente, ao menos surpreendentemente para mim, né, o processo de reserva de passagem aérea, ele é baseado em linguagem de comando, né? Tem aquela linguagemzinha que chama Erasmus, eu acho, né? Que a gente vê os agentes de viagem fazendo, ou quando a gente está no aeroporto, né? E vai emitir uma passagem, ou vai fazer o check-in, a gente vê que eles digitam, né? E basicamente eles trabalham com a linguagem de comando. A gente já faz reserva de passagem usando uma interface amigável, né? Mas eles usam essa linguagem
que certamente traz eficiência para o processo, né, quando a pessoa é treinada para aquilo lá. Então, essa é uma das vantagens da linguagem de comando, é a eficiência, porém, exige o treino. A interação usando perguntas e respostas, né, ela é bem comum também. Nesses casos, o usuário ele deve fornecer uma resposta, tem sempre uma pergunta do sistema e o usuário fornece uma resposta e nada mais acontece enquanto a resposta está sendo esperada, né? Então, em geral, quando a gente vai instalar um novo aplicativo que realmente não pode mexer no sistema enquanto isso, ele usa essas reinstalação de sistema operacional, coisas do gênero, usa esse tipo de interface, né? Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Tá dizendo, a ferramenta de e-mail não pode verificar a identidade lá de SMTP em FieldGlass-BR, e aí eu escolho o que eu vou fazer, se eu vou olhar o certificado, cancelar ou conectar. E aí eu não consigo sair daqui sem que eu escolha uma dessas 3 opções. Nesse caso aqui, ainda tem uma janelinha aqui onde eu posso clicar nas bolinhas e fechar, mas muitas vezes nem isso é oferecido, né? A gente precisa realmente fazer uma escolha. E muitas vezes isso faz todo sentido. Outro estilo de interação é o estilo mobile, né? Então, as aplicações interativas para dispositivo móvel, elas têm um estilo próprio, né? Nesses casos, não é recomendado criar janelas, né? A gente tem alguns menus que são conhecidos, a função do botão na frente, quando tem uma função específica, usa aquele menuzinho na forma de hambúrguer aqui na esquerda, né? Que a gente não necessariamente 100% das vezes é na esquerda, mas a gente sabe que sempre vai abrir o menu. Então tem uma porção de coisas que deve ser comum entre os aplicativos. Há variações naturalmente, né? Aqui a gente tem uma porção de telas aí mostrando elementos de interface para ser usado com mobile, né? Mas é um estilo próprio. Né? Eu não vou gastar muito tempo aqui falando, porque a gente usa tanto, né? Todos os dias todo mundo usa interface em mobile. Então esse é um caso bem óbvio aí pra gente. Já falamos antes, né, mas um tipo de interação, tipo de interface que está ganhando cada vez mais adesão é o uso de linguagem natural. Né? Tudo porque é a forma ideal de comunicação entre humanos. Tá? E a pergunta que fica é se entre humanos e computadores ela é também. E a resposta que eu dou como sempre, depende. Né? Depende do nível da IA que a gente tem lá no nosso computador. Então, até bem pouco tempo atrás, né, o uso da linguagem natural ele era limitado, ainda que ele vem sendo bom há bastante tempo. Né? Então, a ideia de linguagem natural é que eu tenho um usuário que vai falar na sua própria maneira coloquial de conversar, e ele vai passar perguntar coisas para uma máquina, né? Usando linguagem corrente. Então, o problema que a gente tem com linguagem natural é que tem um risco enorme da máquina não entender o que a gente tá pedindo, né? Porque às vezes numa comunicação humano-humano a gente também não entende o outro humano, né? Nem sempre nós somos claros como humanos. Então, numa conversa, muitas vezes a pessoa nos fala alguma coisa, pede, a gente diz, eu não estou entendendo o que tu quer, não entendi nada que tu disse. Então, é natural que a gente seja ambíguo. E aí, esse processo ser bem sucedido ou não, esse tipo de comunicação ser bem sucedido ou não, vai depender de fato do que a gente está usando como técnica de inteligência artificial. E a gente olha aí no último ano, né, que melhorou demais as técnicas de inteligência artificial. Então, a gente precisa trabalhar com, né, muitas vezes com uma linguagem limitada e não completamente aberta para melhorar a taxa de sucesso. A gente depende de reconhecimento de voz, precisa de um diálogo claro, né? Algumas coisas são difíceis de tratar ainda, né? Então, palavras regionais, abreviaturas, gírias, né? Então, não é evidente. Né? Além do que, a comunicação acaba sendo imprevisível, porque no momento em que eu tenho todo o meu vocabulário para me comunicar, eu posso começar a perguntar coisas para a máquina que não tem nada a ver com aquilo que eu estou fazendo e ela não necessariamente foi treinada para aquilo.
O primeiro exemplo que a gente tem de interação por linguagem natural, talvez o primeiro, né, foi o sistema chamado ELISA, né? E a Elisa era uma terapeuta digital, né? Então vejam que esse programa ele é de 1966, então é um dos primeiros exemplos de IA funcionando, né? Nenhum de nós era nascido nessa época. E então é antiquíssimo, né? E isso foi reimplementado depois, né? Hoje a gente tem implementações do Elisa para web, né? Então esse aí foi uma implementação de 2005, que também já tem algum tempo, e mostra um tipo de diálogo que uma pessoa está tendo com o terapeuta. Então a Elisa é terapeuta, ela vai perguntar primeiro, né? Tem alguma coisa te incomodando? Aí vai lá a pessoa dizendo, que o homem é tudo igual, né? Ela sabe por que isso, né? Por que tu acha? Diz, eles estão sempre encontrando problema na gente, né? E a Elisa vai perguntando, vê, tu acha que... Dá um exemplo específico, por exemplo. Diz, meu namorado me mandou vir aqui. Diz, olha só, é importante, né? É importante para ti que ele tenha mandado vir aqui. Ela diz, olha, ele diz que eu tô deprimida a maior parte do tempo. E aí ela começa a conversar, né? Sinto muito me ouvir que tô deprimida. Ela diz, mas é verdade, eu tô mesmo, tô infeliz. Então vê que é uma conversa que não é uma conversa evidente essa aí, né? É uma conversa filosófica, assim. E a Elisa foi bem aí na conversa até esse ponto. Naturalmente, quando a gente continua na conversa e vai aprofundando, não vai muito longe, né? Isso é tecnologia de 1966, afinal de contas. Mas, enfim, linguagem natural, né, é muito familiar para o usuário. Ela envolve, né, reconhecimento de voz ou texto escrito. Então, assim... quando a gente faz pesquisa no Google, a gente está usando linguagem natural, né? Então a gente faz as perguntas mais diversas lá para ele e ele consegue nos responder muito bem. Agora, né, com o advento aí das IAs, né, ChatGPT, Gemini, qualquer um desses nos responde também melhor do que o Google já respondia e a gente já era feliz. Então, o que a gente tem de ponto positivo? Então, é fácil e natural para o usuário, né? Então, intuitivo, a interação ela é humanizada, né? Não tem mais aquela sensação de estar falando com uma máquina. Por outro lado, é vago, ambíguo. E aí, esse slide é um pouco, ele é de anterior, né, a essa fase aí de ChatGPT, etc. E ao invés de deletar essa última linha que dizia que é difícil de fazer bem feito, porque tem muito dado não estruturado, eu risquei ela. É uma verdade, tá? É difícil de fazer bem feito, porque tem muito dado não estruturado. Mas atualmente a gente já está fazendo direito, né? Então essa está arriscado não por ser mentira, mas está arriscado por ser uma etapa que de certa forma já foi ultrapassada. Quais são os desafios, então, quando a gente trabalha, né, com processamento de linguagem natural? Ainda que a gente tenha bons resultados hoje da IA, né, que essas IAs nos dão, ainda tem bastante desafio, né? Então, por exemplo, a máquina compreender a linguagem natural nem sempre é óbvio, né? As pessoas, elas, né, sobretudo quando é a linguagem falada, né, quando é escrita, fica um pouco mais fácil. Mas entender as palavras, entender e processar e levar em consideração o tom de voz das pessoas, a respiração, a maneira como encadeia as frases, as expressões regionais, né? A gente tem palavras que a gente diz e que elas significam muitas coisas, né? Então, como é que uma máquina vai entender, né? Qual é a diferença, né? Quando alguém pergunta, vem aqui, e eu digo, vou já, significa que eu tô indo. Mas se eu disser, vou já, significa que eu vou demorar um pouco. Então, assim, é difícil para uma máquina interpretar isso, né? Então, outras coisas como, né, como a gente diz, Bah pode ser tanta coisa, né? Pode ser bah que bom, bah que ruim. Como é que a máquina interpreta isso, né? Vai depender de uma análise de contexto, de uma análise regional, da forma como as pessoas se expressam, né? Da dicção de cada um. Então, esses são desafios que seguem sendo explorados, né? Esse é um tópico que segue em estudo. A geração da linguagem natural também acaba sendo um desafio, né? A máquina tem que falar numa forma que a gente entenda, que pareça natural. Ainda ela é meio truncada quando fala, né? Tem os exemplos aí do GPS, a gente vê como eles falam
truncado, assim, até as pessoas imitam, né, um GPS falando, porque a gente sabe que não é o jeito completamente natural. É bem bom, mas a gente ainda sabe que é uma máquina que está ali. Onde é que a gente usa processamento de linguagem natural? Então, filtro de e-mail, né, para detectar o que é spam, o que não é. Né? Então, esses filtros leem as mensagens que a gente recebe, julgam e decidem se colocam spam ou não. Os assistentes virtuais inteligentes, né, Siri, Alexa, Google Assistant, qualquer um deles. Os mecanismos de busca, né, então aí inclui análise de contexto, caso do Google. Os corretores automáticos, então, portanto, as ferramentas para texto preditivo, né, quando vai já nos avisando qual é, fazendo aquela autocomplete, quando a gente está digitando, sobretudo no celular, né, vai detectando, vai oferecendo palavras, está usando também processamento de linguagem natural. Chamadas telefônicas digitais, né, então às vezes a gente fala com uma IA por voz. Tem aplicações em análise de dados, tem aplicação na análise e geração de textos, né? Text to speech, speech to text. Né? Então, todas são aplicações aí. Eu vou mostrar agora um vídeo interessante e que mostra justamente uma aplicação do uso de linguagem natural em chamadas telefônicas, onde tem uma IA conversando com a outra. Né? Então, só para vocês verem um exemplo interessante. Disparar aqui. As I said earlier, our vision for our assistant is to help you get things done. It turns out a big part of getting things done is making a phone call. You may want to get an oil change schedule, maybe call a plumber in the middle of the week, or even schedule a haircut appointment. We think AI can help with this problem. So let's go back to this example. Let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. How can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have at 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Então, assim, esse foi um exemplo engraçado, né, onde a gente vê duas IAs conversando em linguagem natural, mas completamente plausível, né? Cada uma só precisa consultar, saber o que quer e consultar uma agenda, né, e ver onde é que estão os espaços e fazer essa negociação. Então, é completamente factível. Bom, manipulação direta, né, a gente já comentou anteriormente, então é a ideia de a gente usar janelas, ícones, menus, apontadores, né? É um estilo bem conhecido de interface, né, que a gente já comentou anteriormente, onde o usuário ele vai manipular diretamente as representações dos objetos. Então, o software de desenho é um bom exemplo. Aqui, de novo, eu escolhi colocar uma figura bem antiga, né, para a gente ver que não é novo. E aí eu quero desenhar uma reta, eu vou selecionar, aí eu clico na região onde eu quero começar, fico segurando, apertando, arrasto até onde eu quero ir, né? Depois eu escolho desenhar uma outra figura, pintar por dentro. A ideia é que o estado está sempre continuamente sendo exibido, qualquer alteração é visível muito rapidamente, ou seja, é um tipo de interface que a gente chama de WIMP, né? E que dá um feedback todo o tempo para a gente.
gente tem outros exemplos de manipulação direta, agora mais modernos, né? Mas que de fato é a mesma coisa, né? Então, seleciono aquilo que eu quero, é tudo muito visível, muito natural e facilita a interação para o usuário. Finalmente, né, a realidade virtual é um outro tipo de interface, né, um outro estilo de interface, onde agora sim a gente vai interagir num mundo virtual 3D, onde a gente está imerso, né, essa pessoa aqui com óculos de realidade virtual, ela nem está enxergando quem está à volta, ela não vê que a moça ali está olhando para ele, né, ele está interagindo com os controles naturalmente. Então esse é um tipo de interface que vai nos servir para interagir no metaverso, né, e que deve ser bastante usado aí no futuro, né? Presentemente já vem sendo, mas ainda não é completamente disseminado. Bom, então, para encerrar, era isso. A gente tem aqui apenas um resumo, né, dos vários estilos de interface bem comuns: uso de comandos, uso de fala, entrada de dados, formulários, consultas, gráficos, web, uso de caneta, realidade aumentada, gestos, né? E a gente tem um crescente número aí de quantidade de estilos de interface diferentes que a gente pode utilizar. Então, a gente vai ver alguns desses em aulas futuras com mais detalhe, né? Alguns são comuns e não faz sentido a gente explorar, porque todos nós já somos especialistas neles. Mas assim, o que fica como desafio para quem está projetando uma interface é, primeiro, né, tem como é que eu crio o meu modelo conceitual, como é que eu escolho que estilos usar, depois como é que eu concretizo isso através de uma interface. Então, é importante a gente saber o que tem à disposição à mão para poder depois escolher o que vai usar em cada momento.